paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Pois muito bem, ouvintes, está começando neste momento mais um programa Entre Dois Mundos, em sua edição de número 57. 28 de novembro de 2024, programa da Rádio Web Vinha de Luz, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz. O tema da noite, o ponto de vista. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Muito bem, então, mais uma viagem dentro dos variados temas do Evangelho, da doutrina espírita como um todo, sempre temas instigantes, esclarecedores e por que não, né? Sempre a gente aprendendo um pouquinho mais a cada programa, a cada discussão, a cada grupo de estudo, a cada leitura. Esperamos então que todos tenham um bom proveito deste programa e damos então nosso pontapé inicial. Boa noite para Martinha e também para Regina. Paulo, obrigada. Uma boa noite para ti, para Regina, para os nossos ouvintes amigos. E realmente é um momento oportuno para os nossos corações refletir, aprender e também reverberar, por onde for possível, a mensagem de amor do Mestre Jesus. Boa noite, Martinha, Paulo e todos os ouvintes aqui da Rádio Web Vinha de Luz. É sempre uma alegria estar a bordo deste programa, juntamente com o Mestre Jesus e toda a pleiade de nobres espíritos que conosco estão no programa de hoje. Muito bem, voltamos em seguidinha. Temos alguns temas iniciais para a nossa programação e já iniciaremos o assunto da noite. Prece de abertura. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes esta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secaram, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Suas energias
tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. André Luiz. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, então, o programa desta noite foi baseado em um texto de Allan Kardec, publicado na Revista Espírita, em sua edição de 1862, sob o título O Ponto de Vista, que é exatamente o título deste programa, O Ponto de Vista. Regina, vamos então às palavras do codificador? Vamos lá, Paulo. Mas só quero acrescentar mais um detalhe, a Revista Espírita de julho de 1862, onde Kardec começa a nos informar sobre o tema nos dizendo, aspas, não há quem não tenha observado o quanto as coisas mudam de aspecto, conforme o ponto de vista sob o qual são consideradas. Não só se modifica o aspecto, mas também a sua própria importância. Coloquemo-nos no centro de qualquer coisa, mesmo pequena, e parecerá grande. Se nos colocarmos fora, será bem diferente. Quem vê algum objeto do alto de um monte, o vê insignificante, mas de baixo ele parece gigantesco. Então gostaria de fazer uma analogia, amigos, dizendo que quando a gente viaja de avião, à medida em que vamos nos afastando do solo, tudo vai se modificando aos nossos olhos, principalmente o tamanho de tudo que vemos, as casas, os edifícios, os carros, as pessoas, as ruas, vegetações, parques, enfim, tantas coisas. Além dessa percepção, outra se instalou. O alcance visual que temos nessa condição nos amplia aquele ponto de vista que tínhamos quando estávamos no solo, isto é, passamos a perceber a cidade de um modo totalmente diverso. Muito bem, excelente analogia, Regina. Por ela nós podemos ver o que nos parecia ser aquela nossa realidade, entre aspas, isto é, a nossa rua dentro do nosso bairro e mais, o nosso bairro tangenciando com outros bairros, numa progressão que se vai ampliando à medida em que subimos, descortinando não só outros e outros bairros, mas toda a cidade que passa a fazer fronteira com outras cidades que por sua vez vão se tangenciar com outros estados, países, continentes e por fim, a depender da altitude em que nos elevarmos, nos mostrará todo o planeta em que estamos inseridos e talvez até, quanto mais nos afastamos, quanto mais evoluímos, quanto mais crescemos, vamos vendo vários planetas em órbita do Sol. E aí vamos vendo uma galáxia, outra galáxia, a coisa vai se ampliando, longe, ou seja, eu fui até ali a primeira galáxia, tá, a Via Láctea, parei aí na Via Láctea, estou voltando agora vou passar a palavra aqui para a Regina de novo. E assim ocorre também com o conhecimento humano. Tanto mais se conhece, quanto mais se investiga e aprende, o que fatalmente nos ampliando a percepção acerca das coisas, irá diretamente nos modificando os pontos de vista que tínhamos até então, antes de conhecer, através do estudo. Uma outra analogia também é a nossa adultice com a nossa infância. A infância está restrita a alguns aspectos do entendimento, daquilo que está mais próximo e à volta. À medida que nos tornamos adolescentes e adultos, vamos ampliando também o nosso campo de percepção do meio em que vivemos. Então, Paulo, Regina, ouvintes, muitas de nossas percepções, ou mesmo do que julgamos ser nossos conhecimentos, dependem sempre de nossos pontos de vista, de nossas experiências, de nossas vivências. E Kardec
bem explica esse fato, nos relatando, nesta mesma revista, então, de 1862, ele nos diz o seguinte: é um efeito de óptica, mas também se aplica às coisas morais. Um dia inteiro de sofrimento vos parecerá uma eternidade, e à medida que se aproxima o fim da jornada, vos admirais por vos terdes desesperado por tão pouco. As aflições da infância também têm sua importância relativa. Para a criança, elas são tão amargas quanto as da idade madura. Por que então nos parecem tão fúteis, se pensarmos? Kardec nos pergunta. Por que não estamos mais mergulhados na infância, ao passo que a criança está inteiramente nela e não vê além do seu pequeno círculo de atividade? Ainda Kardec nos diz, elas as vê do interior, nós do exterior. Suponhamos um ser colocado em relação a nós, na posição em que estamos em relação à criança. Ele julgará as nossas preocupações do mesmo ponto de vista e as achará pueris, disse Kardec. Pois é, né, Martinha? Se fizermos uma analogia, como o Paulo acabou aí de colar, digamos assim, na prova, entre a infância e a adultice. Sou um homem à frente do meu tempo. Poderíamos dizer que a criança vive e enxerga tão somente as coisas da sua rua, da sua vida, da sua casa, da sua escola, ali na sua vizinhança. E se muito, alguma extensão de seu bairro. Já o adulto tem em posse o conhecimento não apenas do bairro onde mora, como também o da grande parcela da cidade, de muitas outras talvez, e assim por diante, não é mesmo, Martinho? É isso aí, Regina. Porque tal comparação pode ser igualmente transferida para os diferentes níveis de conhecimento humano e em seus variados ramos, pensemos. Ou seja, nossos pontos de vista não se estabelecem de forma aleatória, pensemos então, e ao sabor do acaso. Mas são frutos, então, meus amigos, de nossos esforços em conquistar conhecimentos e muitas vezes produto extraído do nosso trânsito através de múltiplas experiências no decorrer da vida. Pois é, Martinha, eu vou dizer para vocês o seguinte, que eu já comecei a me cansar neste programa, porque tudo que vocês estão falando, eu estou aqui balançando a cabeça afirmativamente, concordando, porque parece que já nos primeiros acordes deste programa, a coisa é muito boa, né? E parece bastante clara também, né? E Kardec ainda nos traz mais exemplos sobre o prisma desses nossos pontos de vista, isto é, de cada olhar particular em determinadas situações também particulares. E ele continua dizendo, abre aspas, um carreteiro é insultado por outro carreteiro. Eles discutem e brigam. Se um grão-senhor for injuriado por um carreteiro, não se julgará ofendido e não lutará com ele. Por quê? Porque o grão-senhor se coloca fora da esfera do carreteiro. Julga-se de tal modo superior que a ofensa não o pode atingir. Mas se ele descer ao nível do adversário, se colocar por pensamento no mesmo meio, ele vai reagir e vai bater no carreteiro. Percebemos nesse último exemplo, Paulo, que você citou, do codificador, como ainda temos grande e intenso trabalho a ser feito em nossa reforma interior, essa tão falada reforma íntima. As maiores vulnerabilidades do ser humano provêm da inconsciência da sua natureza espiritual. No caso do carreteiro e do grão-senhor citado pelo Paulo, nós vemos que a vaidade do segundo, ou seja, do grão-senhor, o impede de descer, de se rebaixar ao nível do carreteiro. Ele tem essa percepção, esse ponto de vista, de que se encontra em estágios evolutivos materiais díspares, o que em princípio o separam, afastando qualquer possibilidade de uma interação pessoal. E você veja que essa colocação do grão-senhor
pode muitas vezes não estar se dando por soberba, ou por orgulho, ou por vaidade, eu sou mais que o outro, mas simplesmente por uma percepção de que ele já tem um entendimento a respeito das coisas, da realidade, do que realmente é importante na vida, que ele não vai perder tempo em se rebaixar. Ou vai entender que o outro ou vai entender que ignora determinados conhecimentos que ele já tem e, por certo, ele tem que ficar, ou seja, ser paciente. Aquele que sabe muito tem mais responsabilidade e maior obrigação de tentar apaziguar as relações entre os seus iguais. E a Martinha balança a cabeça louca para falar alguma coisa aqui, viu, Regina? Nada, Martinha, por enquanto? Não, eu penso, Paulo, que quando nós agimos assim, ou colocamos em prática tais comentários que vocês fizeram, na nossa pequenez, então, é onde se percebe o Evangelho do Mestre Jesus, porque o ponto de vista, ele define uma ação tua, um pensamento, ele te direciona errado ou certo, mas quando se tem uma maturidade... Ele está falando da evolução da alma. Exato, tu acaba tomando uma decisão em cima desse ponto de vista maduro. Sim. Então, o nosso ponto de vista, à medida que vamos, então, angariando conhecimentos, experiências, e nos colocando, então, no lugar do outro também, nós mudamos para melhor. Para melhor. E essa inconsciência da nossa natureza espiritual, a qual a Regina se refere, é sem dúvida aí ainda o maior entrave a que se estabelecer entre os homens essa comunhão amorosa e fraterna de interesses, como você bem coloca aqui, Martinha. A manutenção, então, dos afastamentos entre os homens é ao mesmo tempo causa e sintoma do egoísmo. Estando afastados, julgamos estar descompromissados de ajudar o próximo, nos desobrigamos de responsabilidades que aparentemente não nos dizem respeito. Aparentemente, Regina. É por isso, então, Paulo... Aliás, Martinha. que muitas vezes nos atemos às necessidades do mundo, dos chamamentos, então. Paulo e Regina, então, que estávamos a discutir. Porque nelas nós concentramos todas as nossas energias e intenções, na maioria das vezes. O importante é entender que a vida não se restringe, então, a esses poucos anos que aqui estaremos. Por óbvio, então, concluirmos serem as riquezas terrenas a razão essencial às quais devamos levar e elevar as nossas percepções. Por quê? Por que isso? Porque quando nós acabamos nos amarrando a tais pensamentos, a esse ponto de vista, nós acabamos ficando presos, então, a estas... A gente não pode colocar essas riquezas terrenas e materiais como o centro das nossas preocupações, né? Porque é um erro de interpretação nosso, meus amigos. Tal ponto de vista, ele fica desfocado, então. Exatamente. Não chega a ser, na acepção da palavra, um erro. Mas é fruto, como nós já falamos aqui no início do programa, da ignorância ou do comodismo muitas vezes, ou de ambos também, na caminhada de cada um. Pois é, né, amigos? Mesmo que ainda intelectualmente quase todos nós acreditemos numa vida espiritual, que do mesmo modo abracemos crenças religiosas e tenhamos vivido e testemunhado experiências concretas, evidenciando realidades transcendentes, na prática, o ponto de vista dominante ainda é o de seres terrestres, que em sua maioria apenas intuem ou aceitam a dimensão espiritual, mas focando-se principalmente naquele cenário pós-morte. Então, Regina, há nesse ponto de vista, então, que tu falastes, uma distorção grave. E mesmo pandêmica, podemos dizer, posto que somos essencialmente espíritos infinitos numa passagem fugaz pela vida corporal. E é esse espírito imaterial e infinito que pensa, que sente, intui e age dentro das limitações de um corpo físico, perecível, e não o contrário. Inquietudes, tormentos e também as angústias, muitas vezes sem fim, porque a angústia, quando ela chega aos corações, ela parece não ter fim,
decorrem dessa visão invertida, esse ponto de vista desfocado também. Ou seja, a pessoa passa a vida inteira valorizando o material, o físico, no fim da jornada, como você disse lá, Regina, intuem ou aceitam a dimensão espiritual, focando principalmente quando se aproxima esse cenário da morte, né? Até por ignorância e medo. Não é isso? Então é como diz também, então, complementando a Martinha, dizendo que as pessoas passam a vida invertendo os valores, né? O material sobrepujando o espiritual. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5, aborda as agruras do homem que concentra todos os seus pensamentos na vida terrena, da seguinte forma, abre aspas, a perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, tudo isso que você estava falando, Martinha, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade ferido, são tantos outros tormentos que fazem a sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Pois é, né, Paulo? Kardec ainda nos explica, aspas para ele, o Espiritismo nos mostra uma aplicação desse princípio, se bem que de outro modo importante em suas consequências. Faz-nos ver a vida terrestre por aquilo que ela é, nos colocando no ponto de vista da vida futura, pelas provas materiais que dela nos fornece, pela intuição límpida, precisa, lógica que dela nos dá, pelos exemplos que nos coloca sob nossos olhos e a ela nos transporta pelo pensamento. É vista, é compreendida. Não é mais uma vaga noção incerta, problemática, que se nos ensina do futuro e que involuntariamente deixa dúvidas para o espírita. É uma certeza adquirida. O Espiritismo nos dá essa certeza e é uma realidade. E nós aqui balançando a cabeça, não é, Martinha? Concordando com tudo, né? Porque o texto é muito bom, não é? Muito bom. Pois é, então, Regina e Martinha, compreendendo integralmente essas palavras do codificador, o fato de vivermos neste planeta de provas e expiações, tudo isso deveria nos trazer consolo e não desespero e dores, ao menos para nós, espíritas, que já sabemos ser espíritos imortais, vivendo uma experiência carnal dentro de um processo evolutivo, não é, Martinha? Então, meus amigos, vejam, a encarnação, ou as várias encarnações às quais estamos sujeitos, são oportunidades recebidas de nosso Pai para que nos corrijamos, aprendendo, vivenciando e também estendendo tais bens materiais e espirituais aos nossos irmãos mais necessitados. Essa é a missão. Porque nós somos esses necessitados também. E somos atendidos com muita frequência, com muito amor. Então, retribuir é uma oportunidade também. Tanto ajudar quanto ser ajudado, ambas são lições. São lições. Ambas são lições. E sabemos que conhecimentos, aprendizados e virtudes que nós vamos conquistando através do tempo e dos esforços pessoais, eles devem ser compartilhados com os desfavorecidos de tais conhecimentos, através dos exemplos, dos nossos exemplos, das nossas ações para com o próximo. Conhecida, entendida e praticada, a fraternidade entre nossos irmãos nos devolverá a pátria espiritual com menos vícios, menos equívocos e menos erros, e mais próximos das virtudes que necessitamos alcançar, trabalhando em ambos os planos de nossas existências, tanto no espiritual quanto aqui no físico. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo. A Martinha volta abrindo o segundo bloco, falando então do codificador do Allan Kardec. Aliás, vamos falar bastante esta noite no Allan Kardec. Voltamos em seguidinha. Articula os acontecimentos que te rodeiam para o bem
Insiste na projeção dos atos que te possam honrar e ajudar a ti mesmo, imaginando o que seja útil, edificante e belo. Não é necessário perder o corpo no túmulo para que venhas a renascer. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Voltamos, pois, então, iniciando o nosso segundo bloco, e a Martinha está com a palavra. Meus amigos, o irmão Allan Kardec, que nós conhecemos como estudantes, e o nosso ponto de vista é que ele nos deixou muito trabalho, muita oportunidade de estudos, então tem aqui o nosso agradecimento pelo magnífico trabalho da codificação oferecida a todos nós e através dos espíritos guias da humanidade, que ele fez esse trabalho fantástico. Regidos todos eles pelo Mestre Jesus, o qual, segundo esses espíritos, é o guia e modelo para a humanidade. Construíram juntos a doutrina espírita, o consolador prometido pelo Cristo para todos nós. Que tenhamos um dia todos esse ponto de vista, né, meus amigos, para cada vez mais angariarmos conhecimento e oportunidade. Trago ainda mais um pouco da fala do codificador, que continua a nos dizer que o Espiritismo, então, aspas para Allan Kardec, segundo a sua revista de julho de 1862. Faz mais ainda, nos diz Kardec. Mostra-nos a vida da alma, o ser essencial, uma vez que é o ser pensante, remontando no passado a uma época desconhecida e se estendendo indefinidamente no futuro, de tal sorte que a vida terrestre, fosse ela de um século, não é mais do que um ponto neste longo percurso. Se a vida inteira é tão pouca coisa comparada à vida da alma, que serão, pois, os incidentes da vida? E ele então nos responde: e, no entanto, o homem, colocado no centro desta vida, com ela se preocupa como se devesse durar sempre. Tudo toma para ele proporções colossais. A menor pedra que o choque lhe parece um rochedo. Uma decepção o desespera. Um fracasso o abate. Uma palavra o coloca-o furioso. Sua visão, limitada ao presente, ao que o toca imediatamente, lhe exagera a importância dos menores incidentes. Um negócio não realizado lhe tira o apetite. Uma questão de precedência é um negócio de Estado. Uma injustiça coloca-o fora de si. Ou seja, tudo isso, né, Martinha, para mostrar o quão errado a gente avalia, né, através dos nossos pontos de vista, como a gente avalia erroneamente o grau de importância das coisas. Aqui mesmo nesta frase que você acaba de citar, se a vida inteira é tão pouca coisa, comparada à vida da alma, que serão, pois, os incidentes da vida. A gente pode olhar, se você olhar o rápido período da nossa infância, e nós já na idade, já como adultos ou idosos, você veja, a pessoa está lá vivendo 85, 90 anos e lembra da infância como uma coisa tão longínqua, né? Onde tudo aquilo que teve alguma importância lá para ele, criança, não quer dizer nada. Não tem mais nenhum valor, nenhuma importância. Ou como nós olhando a nossa rua e vamos subindo, nos afastando, vemos o bairro, a cidade, os continentes, o planeta e outros planetas. Qual importância tem aquela mera rua? Então é isso. À medida que nós nos afastamos, ou seja, nós crescemos, aquelas coisas que têm muita importância aqui, hoje, agora, vão perdendo essa importância, né? Vão ficando pequenas, exatamente, muito entre aspas, pequenas. Né? Deixamos o convite para que os amigos busquem essa página, né, Regina? Isso. Depois para poder, Paulo, aprofundar, porque ela é muito linda.
Pois é. Então, trocando em miúdos, Kardec nos chama à razão. Uma vez que já saibamos que a vida continua além do túmulo, por que damos tanta importância? Esta é a pergunta. Por que tanta importância a fatos tão pequeninos, olhando-os sob o ponto de vista da eternidade que temos pela frente? Sim, Kardec traz este questionamento que é importante. Por que tantas importunações ainda nos tocam tão impiedosamente? Por que nos atingem tanto? Seria uma prova de que, mesmo sabedores da eternidade da alma, da nossa condição meramente passageira neste orbe, sabedores de toda a desimportância relativa de nossas necessidades materiais, todos esses pseudos dilemas nos coloquem na posição de presas de nossa fragilizada condição corpórea? Será que, mesmo tendo todas essas informações e conhecimentos acerca de uma realidade mais essencial e profunda, ou seja, a vida espiritual, ainda não as tenhamos introjetado suficientemente e, por isso, superestimemos demasiadamente as necessidades materiais? Será? Vocês vejam que eu estou com muitas questões, né? E Kardec vai se virar aí para responder tudo isso. Será que estamos, enfim, ainda dando apenas os primeiros passos na direção do pleno entendimento do que seja a reencarnação e a imortalidade da alma? Como fazer para que em nós o entendimento adquirido sobre a espiritualidade tranquilize as agruras da carne? Porque nosso intelecto, nossos sentimentos, nossos instintos não nos dão a carapaça protetora suficientemente forte para que sigamos em frente, sem medos, sem medo da morte, das dores, das perdas, das decepções. Por que ainda nos afligimos tanto? Serão todas essas percepções materiais mais poderosas que a nossa consciência de termos a vida eterna à nossa frente? Bendita doutrina espírita, Paulo, que conseguiu tocar o teu coração para tantos questionamentos. Muito bom. Bom, eu vou deixar agora para vocês me responderem. Eu vou te dizer o seguinte, todas essas questões são de difícil abordagem realmente. Não, mas eu vim aqui para complicar. Eu não vim para facilitar. É só o estudo, e o tempo vamos poder esmiuçar todas elas a contento do amigo. Verdade. Mas esse trecho realmente que acabamos de passar e que tu trouxe os questionamentos, ele é profundo, ele é lindo. Aqueles que puderem, parem e façam uma leitura mais aprofundada. Vão ter os mesmos questionamentos do Paulo, com certeza, do grupo aqui. É um chamamento, né? É um chamamento. Esse despertar é bom. Nós precisamos ter estas questões assim para serem respondidas. Esses aguilhões cutucando, né? Precisamos. Então, como eu disse anteriormente, estas questões, meus amigos, elas são de difícil abordagem. E principalmente para aqueles irmãos que ainda não conhecem o conteúdo da nossa esclarecedora doutrina acerca da imortalidade da alma. A solução está em continuarmos a estudar e conhecer, Paulo, cada vez mais os ensinamentos da doutrina. Também sem esquecermos que é um outro componente muito importante e que ele é fundamental na nossa vida, a prece, a oração. Um instrumento de conexão com o Criador e despertamento para as qualidades, aquelas latentes, que trazemos na consciência. Fortalecerá e abrirá pensamentos, ideias, sugestões, intuições dos amigos. E mesmo tendo essa consciência desperta, ainda assim constataremos em nós muitas imperfeições a serem trabalhadas até que atinjamos a perfeição. Sim, Martinha. E mesmo muitos espíritas, conhecedores da continuidade da existência do espírito após o desencarne, ainda assim, tantas vezes não aplicam o que estudam e que aprendem. Uma pena. Agem motivados, impulsionados pela visão desfocada, então, do prisma material. Acabam se igualando aos irmãos ainda ignorantes no conhecimento da imortalidade da alma, com a pequena diferença de que nós, os espíritas, para nós os véus vão se levantando, as luzes vão se fazendo e, portanto, a eles, esses que ainda ignoram, a cobrança, ou melhor, para nós a cobrança será maior, pois os que mais conhecem
maiores responsabilidades terão em aplicar esses ensinamentos. E esses corretivos de conduta que aplicarmos em nós mesmos, eles servirão de exemplos e de correções para os nossos irmãos. Assim, olhando então pelo ponto de vista espiritual, todas as situações vivenciadas em nossas vidas, poderemos ser os exemplos citados no Evangelho do amado Mestre Jesus como os trabalhadores da última hora, aqueles que conheceram a verdade e a vivenciaram e aplicaram em seu dia a dia para iluminar a vida daqueles irmãos que os rodeiam. Você gostou, né, dos trabalhadores da última hora, né? Eu gostei muito, eu gostei. Não tem data, hora, dia e lugar, é agora. É agora, Paulo. Agora, né? Começando... E quando a Regina fala de nós podermos vivenciar e aplicar a cada dia, não são grandes obras, não precisamos nos preocupar. Exatamente. É o dia a dia, como a Regina cita, como também trazer essas interrogações, buscar esse aprendizado, esse conhecimento e poder, numa pequena semente, transformar o dia nosso. E aí, consequentemente, nós estaremos também oferecendo o Evangelho na caminhada para qualquer outro. Muito bom. Então, voltando ao texto aí referente ao ponto de vista, publicado na Revista Espírita de julho de 1862, conforme rebate aqui sempre a Regina, Kardec continua trazendo exemplos de atitudes que na época e ainda nos dias de hoje continuam a vigorar. E ele comenta que as pessoas deveriam trabalhar para conseguir, através de esforços honestos, uma existência tranquila, que, igualmente, a inteligência deveria ser obtida através do talento e da dedicação aos estudos, o que você falou, muita leitura, não é? E que muitos deixariam, então, depois de si, ao regressarem à pátria espiritual, uma existência não apenas plena de boas atitudes e trabalhos, representando também um exemplo a ser seguido pela humanidade. Mas outros irmãos, ainda distantes de Deus, de Jesus, de sua doutrina de amor e caridade, não pensam nem trabalham assim. Ao contrário, para conseguir seus objetivos, agem de maneira a superar o seu vizinho, nem que seja afastando-o, incomodando-o, caluniando-o, atingindo as suas metas através de atitudes vis, desonestas, sem darem-se conta de que por míseros ganhos trarão dores e atribulações semelhantes, talvez até piores que as causadas. Estarão diante da implacável lei da causa e do efeito. É isso aí, Paulo. E ainda sobre o texto que você acaba de citar, Kardec traz esse estudo sobre o ponto de vista, atribuindo-nos o entendimento para a necessidade que temos de nos esforçar para o consequente crescimento virtuoso, ao qual trarei mais um comentário do codificador. Aspas, então, para Allan Kardec. Quando todas essas coisas mudam de face, quando pelo pensamento o homem sai do estreito vale da vida terrestre e se eleva na radiosa, esplêndida e incomensurável vida de além-túmulo. Quanto tudo isso muda de face, né? Quando você sai dessa trilha, né, tão apertadinha da vida terrestre e decola. Né? Para esse entendimento futuro, esse entendimento espiritual mais amplo, mais altivo, não é isso? Seriam, então, Paulo, olhos de ver. Como aqueles olhos espirituais dos quais tanto o Mestre Jesus nos falou. Quanto podemos ainda podemos entender à medida em que o nosso campo visual passe a abranger maiores extensões de conhecimento a respeito da imortalidade da alma. Nós podemos, é possível, é importante ressaltar que o programa de hoje, o ponto de vista trazido, né, então essa mensagem de Kardec, é justamente para que nós possamos ampliar esses nossos olhos de ver com este ponto de vista para além da matéria. Nosso ponto de vista ele pode ser muito abrangente ou míope, olhando só para aquilo que esteja exatamente na frente do nariz. Por isso que inúmeros, Paulo, são os estudos e os fatos bastante comprovados que atestam que todas as nossas ações e pensamentos serão julgados no momento em que regressarmos ao mundo espiritual. Dado esse que na esfera da luz, então, tem a plena compreensão
dos dois planos A existenciais. gente já nos ilustrando aqui, através da doutrina, já ainda no campo terreno, material, a nossa consciência já vai acendendo luzes, não é isso? Isso, Paulo, não precisamos ir para o plano espiritual, tem que ser bem claro que aqui mesmo. Já começamos a... Porque nas esferas superiores, então, e perante as claridades do entendimento, então, melhor dizendo, constataremos o tempo desperdiçado na prática de vãs ou más atitudes, ou mesmo e principalmente na ausência das que pudessem ter nos tornado minimamente úteis aos nossos semelhantes na encarnação terrena. Temos que pensar no presente de uma forma de construir, porque aí então o futuro virá e essa construção nós teremos então plena consciência de como praticamos as ações aqui, as oportunidades. Então essas luzes, elas nos mostrarão quanto tempo perdemos, quantos tormentos nossas atitudes acabaram gerando para a nossa existência e para aqueles próximos de nós. Nesse sentido, importante lembrarmos a lei de ação e reação. Cobrará o preço por nossa imprevidência e egoísmo, por nosso orgulho e falta de caridade. Então sempre é nós conosco. Exatamente. E complementando tudo que você disse, Kardec ainda diz, abre aspas, se, pois, eleva-se seu pensamento de modo a abarcar a vida da alma, forçosamente chega-se a esta consequência de que assim se percebe a vida terrestre como uma estação momentânea, que a vida espiritual é a vida real, porque ela é indefinida, que a ilusão é a de tomar parte pelo todo, quer dizer, a vida do corpo que não é senão transitória pela vida definitiva. Vamos fazer um intervalinho, Regina? Vamos. E eu deixo para você abrir o terceiro bloco que começamos dentro de rápidos instantes. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, Regina, Martinha falava de quando a gente está ali no plano espiritual, a gente tem essas luzes, essas claridades, entendimentos, enfim, acerca daquilo que fizemos de bom ou de mal na existência terrena. E eu acabava de dizer que a gente se engana muitas vezes tomando a parte pelo todo, ou seja, a vida do corpo como a vida real, que é uma vida ilimitada, a vida espiritual. E por esses erros a gente vai pagar, não vai? Sim, e o preço a pagar, Paulo, por essas inúmeras e equivocadas decisões que são advindas de erros dos nossos pontos de vista, essencialmente terrenos. Será o de, após os constatarmos, já de regresso lá na esfera espiritual, termos que voltar à carne para tentarmos nos corrigir. Os afortunados que já conhecem a verdade, essa verdade ditada pelos guias da humanidade, que são os espíritos benfeitores e os espíritos superiores a Kardec, precisam repensar as atitudes, requalificar os valores, procurando colocar em prática, como a gente cita sempre aqui, a necessária reforma íntima, a fim de que não percam as novas oportunidades que são oferecidas pelas reencarnações sucessivas, que todas são presentes do nosso Pai, não é mesmo, Martinha? Grande presente. É uma alegria, Regina, podermos constatar com o ponto de vista aí, através dos estudos. Trago ainda mais uma fala de Kardec para aprofundarmos um pouco mais o que a Regina nos trouxe agora.
Eu pensei que fosse só a Regina, mas o Kardec está bem falante hoje à noite também, né, Martinha? Estamos esmiuçando esta página da revista, esta obra maravilhosa. Fala, Kardec, que te escuto. Ele diz o seguinte, então, Paulo: o homem que não considera as coisas senão do ponto de vista terrestre é como aquele que, estando no interior de uma casa, não pode julgar nem da forma, nem da importância do edifício. Julga somente as falsas aparências, porque não pode ver tudo. Ao passo que aquele que vê de fora, só ele, podendo julgar o conjunto, julga mais sadiamente. Para ver as coisas desta maneira, disser-se-á, é preciso uma inteligência pouco comum, um espírito filosófico que não se saberia encontrar nas massas. De onde seria preciso concluir que, com poucas exceções, a humanidade se arrastará sempre no terra-terra. Olha, essa frase ficou pesada, Martinha. A humanidade, então, vai continuar se arrastando sempre no terra-terra, não vai deixar de se arrastar. Vamos ver o que a Regina diz sobre isso daí. Eu vou dizer para Martinha que essa frase acima, ela é bastante impactante mesmo. Também achei. E chega a ser preocupante. Mas eu pergunto ao Paulo, será mesmo que, considerando-se a condição de absoluta ignorância das massas, a humanidade não evoluirá jamais? Estará fadada a arrastar-se na terrena condição e sob as trevas do desconhecido? Pois é, eu vou pedir uma ajudazinha aqui para o Kardec, viu? Que é o que num primeiro momento pode parecer, não é, Regina, Martinha? No entanto, Kardec volta a argumentar completando. Acho que ele vai nos salvar, né? Abre aspas para o Kardec. O que faltou até o presente foi a prova irrecusável da vida futura. E esta prova o Espiritismo vem dá-la. Não mais por uma teoria vaga, mas por fatos patentes. Bem mais, mostra tal como a razão, a mais severa, pode aceitá-la, porque explica tudo, justifica tudo e resolve todas as dificuldades. Então, eu daria um recado para a humanidade: fiquem tranquilos que os dias de arrastamento um dia terminarão. Não é isso, Martinha? Posso desde já fazer alguma mudança, se assim quiser. A gente começa a se desarrastar agora, né? Bom, amigos, eu trago agora uma contribuição de outro benfeitor, o irmão Batuíra, num texto do livro Seguimos Juntos, psicografado pelo nosso Chico Xavier por espíritos diversos. E o subtítulo, o título seria Donativo de Amor, onde Batuíra nos diz: o Senhor nos dá tudo, em nos referindo aos meios de que temos necessidade para a realização espiritual, mas só nos pede um donativo, sem o qual a obra em nossas mãos esmoreceria na base. A caridade de cedermos de nossos pontos de vista, aceitando-nos uns aos outros tais quais somos, nos alicerces da união fraterna, em serviço, por amor à tarefa que nos foi confiada, porque essa tarefa, na essência, pertence ao Senhor na pessoa do próximo e não a nós. E Batuíra continua a nos orientar, Regina, dizendo, aspas então para o espírito Batuíra: vejamos um edifício comum. Se o piso não suporta as paredes e se as paredes não toleram o teto, se os recursos de alvenaria ou as vigas de apoio não se irmanam uns aos outros, enlaçando-se entre si, sem que os fios encontrem refúgio no corpo da construção, e se os agentes de comunicação não conseguem apoio nos elementos construtivos da casa, é impossível a sustentação da obra em si, como reduto de moradia e educação, amor e progresso. Sem a caridade, diz-no o excelso codificador, não há salvação, e sem união entre nós, toda a realização humana com o Senhor, conquanto o Senhor nos abençoa e nos sustente, será sempre
francamente impossível. Eu vejo aí uma analogia entre a construção e os seres humanos, né? As estruturas de concreto, ferro, estruturas de armação de ferro armado e as paredes construídas, etc. e tal. Tudo isso sustenta um edifício se estiver bem solidificado, bem construído. Assim como em nós, se estivermos constituídos de boas virtudes, certamente o nosso edifício moral não vai esboroar, não vai desmoronar. Não é isso, Regina? É isso aí. No primeiro exemplo, o da construção do edifício, temos a consolidação das estruturas como as responsáveis pela solidez da obra. E no segundo, a construção das relações humanas, que é a caridade. E a caridade, meus irmãos, é o cimento que interliga nós, a sociedade, com um todo estável e indivisível. Eu confesso que eu não colei, viu? E aí, Regina Batuíra ainda nos diz: oremos hoje pela extensão da caridade na terra, sem nos esquecermos de orar por nós mesmos, para que a caridade de uns para com os outros nos garanta a continuidade do privilégio de exercer a caridade com Jesus, em auxílio de todos os irmãos, nossos irmãos da jornada humana, hoje e sempre. Que assim seja. Pois é, gostei da frase ali, da analogia do cimento, né? Que a caridade seria o cimento da construção das relações humanas, né? E reforçado, inclusive, pela oração, como você diz aí, também pela caridade e tantas outras virtudes, né? Que nos foram trazidas por Jesus. E vamos, amigas, vamos ver ainda nessa contribuição de Batuíra um chamado e uma prece para que juntos construamos o edifício do amor através da caridade, então, desse cimento que alicerça as relações humanas, que alicerça essa rocha da fé e das virtudes latentes e que nos foram presenteadas então, pelo Criador. Esses inúmeros benfeitores espirituais já transitaram por muitas encarnações, aprendendo lições que hoje estamos nós a buscar de existência em existência, a passos lentos ainda. E eles vêm até nós para nos ajudar, para nos ensinar o caminho que devemos seguir através das muitas lições que temos à disposição, aqui mesmo na doutrina espírita, lições anunciadas por Jesus, que viriam ou que vieram então pelo Consolador prometido. E ainda, amigos, extraído da Revista Espírita de julho de 1862, Kardec nos diz: a vida corpórea é necessária ao espírito, para que possa cumprir no mundo material, aqui no mundo físico, as funções que lhe são destinadas pela providência, por Deus. É um dos órgãos da harmonia universal. A atividade que está forçada a desdobrar nas funções que exerce, com o seu desconhecimento, crendo não agir senão por si mesma, ajuda o desenvolvimento da sua inteligência e facilita o seu adiantamento. A felicidade do espírito na esfera espiritual, sendo proporcional ao seu adiantamento e ao bem que pôde fazer como homem, disso resulta que quanto mais a vida espiritual adquire importância aos olhos do homem, mais ele sente a necessidade de fazer o que for possível para nela assegurar o melhor lugar. E Kardec continua a dizer, Regina, a experiência daqueles que viveram vem provar que uma vida terrestre inútil ou mal empregada é sem proveito para o futuro, e que aqueles que não procuram neste mundo senão as satisfações materiais, as pagam bem caro, seja pelos seus sofrimentos no mundo dos espíritos, seja pela obrigação em que estão de recomeçar sua tarefa em condições mais penosas às do passado. Tal é o caso de muitos daqueles que sofrem sobre a terra. Pois é, né, Martinha e amigos? O codificador nos chama então para essa reflexão, a fim de que vejamos a vida do ponto de vista espiritual.
pois que pelo plano material o homem já se sente lesado, sempre achando que as suas tribulações são injustas e que foram impostas a ele e ele não as merecia. E o que nos mostra Kardec com essa conclusão ao escrever isto, Martinha? Kardec nos diz mais então, Regina. Portanto, considerando as coisas deste mundo do ponto de vista extracorporal, o homem, longe de ser excitado pela negligência e pela ociosidade, compreende melhor a necessidade do trabalho. Falando do ponto de vista terrestre, esta necessidade é uma injustiça, aos seus olhos, quando se compara com aqueles que podem viver sem fazer nada. Tem-lhes ciúme, os inveja. Falando do ponto de vista espiritual, esta necessidade tem sua razão de ser, sua utilidade, e a aceita sem murmurar, porque compreende que, sem trabalho, ficaria indefinidamente na inferioridade e privado da felicidade suprema a que aspira e que não saberia esperar se não se desenvolve intelectualmente e moralmente. Sabe, Regina e Paulo, pensei, a fala de cima, quando o Kardec traz o terra-terra, agora aqui ele já abre um outro panorama, esse ponto de vista se amplia. Mudou o ponto de vista. Porque ele nos traz esse chamamento, dá aquela puxada também de orelha, mas na sequência ele mostra os caminhos para que tu saia do terra-terra. Viva aqui nesta terra maravilhosa, mas compreenda que tu pode ser muito mais. É claro que se você trocar o óculos pelo telescópio, você vai ter uma compreensão muito mais ampliada de toda a vida, né? Mas é isso aí, tá muito bom mesmo, Martinha. Segundo esse ponto de vista aí da vida espiritual, o homem acaba entendendo de onde veio, para onde vai e por que está aqui. Além disso, ele vai saber que sua existência terrena é uma colheita direta das suas vidas passadas e que seu futuro dependerá da semeadura que ele fizer hoje, nessa encarnação. E assim falando, Regina, eu vou fazer um rápido intervalo e pedirei que você então abra o quarto e último bloco, tá bom? Ok. Vamos a ele então. Atende, enquanto é hoje, ao círculo de trabalho que te coube no imenso pomar da vida, e guarda a certeza de que do teu suor e do teu carinho na lavoura do eterno bem, nascerá em teu favor o celeiro de alegria e vitória, com que te enriquecerás no abençoado amanhã. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, amigos, voltamos para o nosso quarto e último bloco. Falávamos então dos pontos de vista, o terreno, material e o espiritual, não é, Martinha? Isso aí, Paulo. E na tua fala final, ali, falando de Kardec, quando tu traz esta semeadura na existência terrena e que vem de vidas que nós, experiências, existências nossas, bem como semearemos para o futuro, é importante ressaltar que o trabalho, então Kardec reforça isso, que o ponto de vista, o entendimento da vida espiritual, o entendimento da vida terrena, são todos tópicos extremamente importantes, mas nos atentarmos para a importância, então, que essa semeadura, ela se dará com o meu trabalho, com o meu esforço. Esse desenvolvimento intelecto-moral que ele fala e que ele chama a todos, é imprescindível que o ser se dê conta e busque, então, no dia a dia. Você já falou, né, que tudo depende de cada um de nós. E um dos grandes erros de avaliação de ponto de vista é quando, e isso é bastante comum, aliás, é o que acontece
nós estamos sempre nos colocando, ou colocando as nossas decisões em relação àquilo que o outro nos fez. Ou seja, o outro é sempre um parâmetro quase tão mais ou mais importante do que as nossas próprias decisões, né? E a humanidade uma hora vai ter que parar com isso, vai ter que entender que não, nada do que fazemos depende de qualquer coisa alheia à nossa vontade, ao nosso esforço, às nossas decisões. Serão sempre nossas, seremos sempre nós. Pois é, Paulo, Martinha, amigos, ouvintes aqui da Rádio Web Vinha de Luz, vejamos ainda outras argumentações do nosso, vamos chamar mestre, o professor Allan Kardec, ao comparar esses dois diferentes e opostos pontos de vista, que seja o espiritual, né, e o carnal aqui. Então ele destaca mais especificamente o espiritual, onde ele nos diz: este ponto de vista espiritual tem para o homem uma outra consequência imensa e imediata. É a de lhe tornar mais suportáveis as tribulações da vida, que ele procure se proporcionar o bem-estar, a passar o mais agradavelmente possível o tempo de sua existência sobre a terra. É muito natural e nada o proíbe, não é mesmo, Martinha? Isso, Regina Helena diz mais. Mas, sabendo que não está neste mundo senão momentaneamente, que um futuro melhor o espera, atormenta-se pouco com as decepções que experimenta, e vendo as coisas do alto, toma seus fracassos com menos amargura. Permanece indiferente aos tormentos dos quais é alvo da parte dos invejosos e dos ciumentos. Reduz ao seu justo valor os objetos da sua ambição e se coloca acima das pequenas suscetibilidades do amor próprio. Livre dos cuidados que se crê, o homem que não sai de sua estreita esfera pela perspectiva grandiosa que se abre diante dele, não é senão mais livre para se entregar a um trabalho proveitoso para si mesmo e para os outros. E ainda complementando, viu, Martinha, quando você entende finalmente que tudo advém das tuas decisões, o mundo se torna menos áspero, as pessoas, as relações se tornam menos pesadas, porque você deixa de apontar os outros como os causadores dos seus infortúnios. Então você passa a adquirir uma autonomia que te torna ao mesmo tempo mais leve, mais feliz, e uma autonomia que te dá plena segurança a respeito do que você tem ou não que fazer. Desde e também que te coloca mais apto para ajudar os outros. Desde que você entenda isso, né, de uma outra forma, de um outro ponto de vista, porque tem o outro ponto de vista, tudo, cheio de pontos de aquele vista. orgulhoso em que eu penso que as minhas decisões são as melhores e muitas vezes nós temos que ceder também em prol do próximo. Nem sempre as nossas decisões em tudo são as mais corretas. Não, o que eu digo é que nossas decisões não precisam estar impregnadas de sujeições, ou seja, fiz isto porque aquilo, fiz isto porque fulano me intimou a fazer, ou porque fulano desejaria que eu fizesse assim. Não, quando você se livra de todas essas imposições, você se alivia e deixa também de ser um fardo para o outro. Talvez o dia em que nós entendermos que o Mestre Jesus é o nosso guia e modelo, é a referência para as nossas vidas, nós não vamos ter mais nenhum outro tipo de influência de pessoas na nossa volta. Que a influência é melhor que a do Mestre Jesus? E aqueles que estiverem à nossa volta com estas influências benéficas, sejam muito bem-vindos. Com certeza. Exatamente. Serão fardos menos pesados ou nem serão fardos. É um chamamento, né? É um lenitivo que Deus, através do seu imenso amor, nos dá. Nos enviou Jesus e tantos benfeitores, encarnados e desencarnados, a fim de nos chamar de volta à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, aquela que realmente importa, como já sabemos, como já estudamos, e só podemos dizer quanto amor, não é mesmo?
Pois bem, falando em amor, vamos aos amores finais, às nossas considerações finais, não é isso? E eu faço a abertura convidando a todos e vocês, Martinha, Regina, para fazermos as nossas considerações em cima de um texto que encontra-se no livro Companheiro, psicografado pelo Chico Xavier, onde Emmanuel, sempre ele, nos pede reflexão. E o texto é o seguinte: na visão do mundo, abre aspas, não diga que o mundo é perverso, quando é justamente do chão do mundo que se recolhe a bênção do pão. O charco é uma queixa da gleba contra o descaso do lavrador. Compara a terra a uma universidade e notarás que todo espírito encarnado é um aluno em formação. Aquilo que plantares nos corações alheios é o que colherás nas manifestações dos outros. Quem aplique lentes enfumaçadas nos olhos não notará senão tristeza, onde o mundo está ostentando as cores da esperança e da alegria. Cada pessoa vê no mundo a própria imagem. A melhor crítica é aquela que se expressa mostrando como se deve fazer. E a utilidade é a força real que assegura a situação de cada um. São essas as palavras do Emmanuel, sempre certeiras, não é? E eu diria que ele nos mostra, resumindo, que tudo na vida nos parecerá conforme nosso enfoque, nosso ponto de vista, e que esses pontos de vista, essas mostras estão baseadas em nossas realidades ou aspirações, como aquele menino que só conhece a rua, que ao crescer conhecerá o bairro, a cidade, outras cidades, etc. Então, todas as situações podem nos apresentar mais de uma face. Pelo prisma negativo, o chão, esse citado em Emmanuel, pode ser um charco improdutivo e perverso, ou pode ser aquele que nos dá o pão, isto é, generoso e frutífero se nós o cultivarmos e trabalharmos em cima dele. Relevante também é a citação em que o autor sentencia: a existência para cada um de nós é o que estivermos fazendo, ou seja, nossas ações serão o produto de nossos esforços ou de nossa ociosidade. Serão um exemplo para os do nosso convívio e serão as sementes lançadas ao solo hoje, propiciando a boa colheita amanhã. Pois é, e sobre as mensagens de Emmanuel, como Paulo disse, sempre certeiras, citarei ainda mais um trecho e farei a minha conclusão em cima do trecho que eu citarei. A proteção, aspas para Emmanuel, a proteção mais segura que possas desfrutar é a de teu próprio serviço. Não perguntes além do necessário para que os teus encargos não surjam atrasados. De quando a quando, para efeito de valorização do tempo, relaciona quantas palavras terás pronunciado no transcurso do dia sem qualquer significação para o bem. Ou seja, a famosa conversa mole. A sabedoria da vida te colocou no lugar onde possas aprender com eficiência e servir melhor. Quando alguém condena o mundo, é porque se sente condenado em si mesmo. Olhem, amigos, quantos ensinamentos para as nossas vidas Emmanuel nos traz. Aí está, em outras palavras, o vigiai e orai, ensinado pelo Mestre Jesus. Se valorizarmos nosso trabalho, nosso tempo, em atividades para o bem, nos desviando então de pensamentos que divirjam das boas e salutares práticas, estaremos expulsando de nós aquelas energias e vibrações negativas que possam então nos distanciar dos melhores roteiros da vida. Como diz Emmanuel, Deus nos colocou no lugar onde deveríamos estar, para resgatarmos dívidas pretéritas ou mesmo dívidas atuais, para ajudarmos o próximo ou para tudo isso junto, pois que hoje já sabemos ser aqueles atentos e conscientes semeadores. Conhecemos as melhores sementes e podemos avaliar os melhores solos para as mais eficazes semeaduras. Que não nos esqueçamos dos compromissos firmados com o nosso Pai
e sigamos o exemplo do Mestre Jesus e de seus abnegados espíritos do bem, para que um dia sejamos luz em nossas vidas e nas vidas dos nossos próximos. Essa é a nossa missão. Regina, se hoje já vivenciarmos o exemplo de Jesus, como você acaba de dizer lindamente, já teremos dado um passo importantíssimo na missão de sermos, então, luz para nós próprios e para nossos irmãos de caminhada. Martinha, uma dúvida. Por que você só diz lindamente para a Regina? Você nunca diz lindamente para mim, não disse? Mas vamos em frente. Eu sei que você não diz, mas você pensa. Então, Paulo, eu vou dizer que a intensidade dessa luz linda que a Regina cita... É linda, certo? É linda. Não é, digamos assim, que não é o mais importante. Perdão a brincadeira, né? Fundamental é que ela se faça e vá adquirindo robustez. Regina traz a importância do trabalho, da luta e da luz, da importância de seguir o mestre. Então, o que nós queremos dizer é que nós precisamos ter esta luz, mas é fundamental é que ela se faça e vá adquirindo robustez. De início, uma chama oscilante de uma vela. Com o passar do tempo e à medida em que sintamos mais firmeza, através dos conhecimentos adquiridos, clarões consideráveis iluminarão o nosso caminho e de outros irmãos. E para podermos então concluir o trabalho, ainda falando do nosso amigo Emmanuel, irmão, ele nos diz... Ele diz lindamente também, viu, Martinha? Lindamente. Ele dá uma puxada de orelha também nessa sempre, beleza toda. Ele é danadinho, é. O trabalho que executes é a tua certidão de identidade do ponto de vista espiritual. Faze e terás certamente aquilo que esperas seja feito. O que estiveres realizando para com os outros é justamente o que estás realizando para ti mesmo. As leis do mundo não se enganam. O que deres de ti, ser-te-á dado. A terra é a nossa escola benemérita. Lembra-te de que o relógio não para. Essas últimas palavras de Emmanuel nos lembram o que já estudamos na doutrina dos Espíritos. Abençoada doutrina que nos esclarece a lei de ação e reação, ou seja, a lei de Deus, uma lei natural. Sempre receberemos o que houvermos oferecido, meus amigos. A terra é a nossa escola e agora é a hora. Não percamos, pois, nosso tempo precioso e fugaz em atitudes supérfluas e igualmente passageiras. Aproveitemos cada minuto, cada oportunidade e plantemos as mais férteis sementes. Como a Regina disse, nós já estamos com elas nas nossas mãos. As do bem e do amor, através das quais colheremos ainda nesta e nas próximas existências a paz, a harmonia e o senso de fraternidade tão importante, de irmandade tão em falta nos dias em que passamos aqui nesta terra e com todos nós. A caminhada evolutiva, meus amigos, da humanidade passa por esta semeadura. Precisamos definitivamente entender que a semente já foi lançada e que muitos ainda não a identificaram. Precisamos então decifrar e compreender através deste ponto de vista do Evangelho do Mestre Jesus, que é o nosso pastor, e para que não nos falte nada e que possamos agir conforme os seus ensinamentos de luz, seguir na caminhada de mãos dadas com Ele. Falaste lindamente também, Martinha. Muito obrigada, Regina. Eu estou de olho em vocês duas, viu? Mais alguma coisa a ser dita? Só agradecer. O que nós podemos mais dizer senão gratidão a Deus, a Jesus, aos benfeitores e ao nosso irmão Kardec. Tantos outros. E tantos outros, exatamente. Muito bem. Passemos agora então ao rápido recado da Aline,
que é uma das nossas companheiras aqui do Núcleo de Estudos Vinha de Luz, depois as nossas palavras de luz, antes de fazermos o encerramento deste primeiro bloco do programa. Quem agradece a Deus a vida que recebe, o corpo em que se exprime e o tempo que desfruta, a luz do entendimento e o poder do servir, as afeições queridas e os bens de que dispõe. Não sabe examinar os defeitos alheios e nem encontra ensejo para se lastimar. Emana. Um sentimento me ronda. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Do livro Cartas do Coração, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Agar, de mais alto. Contempla a vida de mais alto, para que não te falte, na estrada, a luz do grande entendimento. Quantos problemas e quantas dores poderiam desaparecer de imediato, se aprendesses a ver? Se as lutas ressurgem multiplicadas e dolorosas, sobe à eminência de tua fé e observa os companheiros da viagem humana acima da discórdia e da agitação. Quem te parecia egoísta é desventurado e, muitas vezes, aquele que te feriu o coração não passa de louco e infeliz. Repara de mais alto a criatura que passa atirando pedras e espinhos ao lar dos seus irmãos. Examina da torre de tua compreensão os quadros aflitivos da senda e reconhecerás que o mundo e os semelhantes constituem a nossa casa e a nossa família, pedindo a bênção do auxílio e o bálsamo da piedade. Do chão duro de Jerusalém, a multidão inconsciente via em Jesus o grande flagelado, mas, no madeiro da morte, o Mestre contemplava a multidão de mais alto e, compadecendo-se da escura maldade e da grande ignorância das almas, o Cristo não encontrou dentro de si mesmo outra mensagem ao povo que não fosse a do amor sublime na paciência e no perdão. Agar. Pois muito bem, amigos ouvintes, Martinha, Regina, eu diria que, sob o meu ponto de vista, o programa foi muito bom. É aquele tipo de programa que a gente faz sentindo que atingiu o objetivo, mandou a mensagem que queríamos mandar para o ar e que ao mesmo tempo deixa uma vontade de continuar falando do assunto, porque ele suscita muitas colocações, interpretações, e quanto mais a gente evolui, maior fica o entendimento, a compreensão, e os pontos de vistas vão se ampliando.
Então, nesse porque sentido... o programa nos tocou profundamente, Nos tocou. por isso. E então, sob esse ponto de vista, eu me dou por satisfeito, desejo então a todos os ouvintes que nos acompanharam até agora uma noite de paz, de tranquilidade e harmonia, e aguardando a presença de todos mais uma vez na próxima quinta-feira. Um abraço a todos. Eu também, Paulo, sob o ponto de vista, achei assim muito interessante tudo aquilo que a gente já estuda, mas que quando a gente faz um trabalho como esse e vem aqui fazer este programa Entre Dois Mundos, amplia mais ainda o nosso entendimento e a certeza da imortalidade da alma. E é uma grande alegria sabermos disso, e também o chamamento, como foi dito, porque todos nós temos as nossas responsabilidades, e se queremos colher, né, flores, temos que semeá-las da melhor maneira possível. Agradeço imensamente a todos os irmãos que estiveram conosco em vibração nessa noite, reencarnados e desencarnados, e desejo aqui uma excelente noite, um excelente final de semana, um grande abraço cheio da paz e do amor do nosso Mestre Jesus. Eu também quero deixar o meu abraço, deixar a paz do Mestre em cada coração, porque o nosso programa foi de muita paz, de muita alegria, e Kardec faz com que nós acabemos tendo uma reflexão também sobre as atitudes pequenas do dia, e aquelas tão pequenas que passam despercebidas e que nós podemos sim colocá-las de lado e trazer outras mais harmônicas que trazem a tal felicidade que todos nós queremos. Ainda aqui na Terra. Ainda aqui. Somos felizes. Me considero uma pessoa feliz e acredito que vocês também. Possamos expandir ainda mais além das paredes das nossas casas. Ampliando o ponto de vista, maiores os esclarecimentos e conhecimentos, maior certamente a felicidade. A felicidade. Não é isso? E a vida mais leve. Deixo o meu abraço, final de noite maravilhoso, e que a paz do Mestre então fique com todos. E também queremos convidar aos irmãos que estejam conosco aí entre os dois mundos para agora às 21 horas acompanharem conosco o Evangelho no Lar. Um grande abraço. E peço que coloquem a sua água próximo para que seja fluidificada. E vamos à prece de encerramento. Prece de encerramento. Estivemos aqui hoje, unidos pela doutrina espírita, pela força de Deus, a benevolência de Jesus Cristo, o apoio do plano superior, e agradecemos também as pessoas que aqui se fizeram presentes, assim como os espíritos elevados e os espíritos que aqui vieram buscar ajuda, buscar auxílio, buscar compaixão, buscar o remédio espiritual para as suas dores. Agradecemos termos desempenhado nosso papel com louvor e esperamos ter atendido e levado a todos a palavra de Deus, de Jesus, através da doutrina espírita. Que possamos ter sempre a saúde necessária para seguirmos em frente, trazendo à luz do conhecimento itens tão importantes para a vida dos seres humanos e dos desencarnados. Que sigamos sempre espalhando a palavra do Pai e de seu Filho, esperançosos de um dia podermos fazer parte de um plano tão bem organizado, tão leve, onde os espíritos habitam, os espíritos do bem, e onde possamos seguir nossas missões e nosso desenvolvimento espiritual. Levai a todas as pessoas que escutam este programa, às suas famílias, ao nosso país e ao mundo, bálsamos de luz, de saúde e sabedoria, para que no caminhar da humanidade
possam trazer o amor necessário à regeneração de nosso planeta. Que assim seja.